Bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do São Francisco. Eu peço desculpas aí pela demora, que o servidor aqui que faz a videoconferência estava com um problema e a gente teve que reiniciar o aparelho. Mas, enfim, vamos dar início. Vamos começar com o teste de áudio das pessoas que estão conectadas por videoconferência. Chefe. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Pela chefe estamos Sonali, eu, Tiago, Sheila, Antônio e Sérgio. Bom dia. Semadem. Bom dia, Guto. Bom dia a todos. Estamos aqui, Karine Leal e eu, Marcelo Celucci. Bom dia. ONS Rio. Bom dia, Antônio. Estamos aqui, Luiz Guilhom. Eu, Hugo Torraca, Rafael Barros, Neto Braganhol. Bom dia a todos. Bom dia. ONS Recife. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, Giovanni. Djalma deve estar vindo aí. Ok, bom dia. Antônio, Vinícius aqui do ONS também participando. Bom dia, Vinícius. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Etapa 2 do Jaíba. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok. Nilo Coelho. Nilo Coelho. Ok. Semig. Bom dia. Bom dia, aqui é Diogo Carneiro. Bom dia, Diogo. Inema, da Bahia. Bom dia a todos, falando aqui do Inema ou Lacerda. Bom dia. Bom dia. Ou Lacerda, no Inema. Ok, Inema. Comitê da Bacia. Ele não dormiu direito. Ai, nervoso. A gente não ouviu. Delane, você pode falar de novo? A gente não conseguiu te ouvir. eu tomei a medicação, né? Sim. Não podia beber água, né? Ok, professor Ivonilde. Semar Sergipe. Semar Sergipe. Enfim, depois a gente tenta testar o áudio de outras pessoas que estão conectadas por videoconferência. A gente vai começar aqui a apresentação das pessoas que estão aqui presentes aqui na agência. Começar ali pela Codevassi. Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Vitor, Minas de Energia. Bom dia, Matheus, da ANEL. Antônio Augusto, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiarese, Ana. Diego, Ana. Reginaldo, ONS, Brasília. Marcos Freitas, Ana. Chamar também o Dr. Joaquim, que está conectado por videoconferência. Bom dia a todos. Eu vou participar por videoconferência. Professor Ivonilde, vamos testar novamente o seu áudio. Bom dia, está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, perfeitamente. Tem mais alguém que, por videoconferência que eu não chamei? Nadson Pirapora. Ok, Pirapora, bom dia. Mais alguém? Bom dia. Segundo Distrito Naval, acabou de entrar. Ok, a gente pode, depois das apresentações, se for o caso, a gente faz uma nova rodada das pessoas que não conseguiram
bom dia por videoconferência. Como praxe, vamos dar início à apresentação do CEMADEM. Obrigado, Guto. Bom, podemos ir para a primeira figura de fato, né, que é a chuva observada na última semana. Estamos falando aqui do dia 30 de dezembro ao 6 de janeiro. Então, como de alguma forma prevemos, né, na última reunião, as chuvas iam dar uma parada, né, depois de um novembro muito bom, de um dezembro aceitável, né? Eu queria fazer um destaque que dezembro foi pior do que parece, na verdade. Eu vou mostrar que a média foi quase atingida, mas de fato foi pouco de sorte. Teve um episódio chuvoso em dezembro, bem em cima da subbacia de Três Marias. Mas de uma forma geral, regionalmente, dezembro foi um mês seco. Então, estamos vendo aqui de novo a chuva da última semana. Choveu na parte sul da região sudeste, mas com valores abaixo da média. Toda a bacia na última semana de dezembro últimos dias de dezembro e primeira semana de janeiro ficaram com chuvas abaixo da média. Então, na próxima figura, nós temos a situação da bacia como um todo. Nós tínhamos comentado o mês de dezembro acabou fechando quase que na média histórica, como falei, ajudou a última semana, últimos dias do ano, com uma chuva bem em cima da cabeceira, especialmente em Três Marias, num contexto não muito favorável, mas isso ajudou a que, somando os 3 primeiros meses do ano hidrológico, outubro, novembro, dezembro, eles estão basicamente na média. Agora, para janeiro, a MLT é de 176, arredondando os números, e até o dia 5 choveu apenas 4 milímetros, né? Bom, a situação meteorológica está complicada. Vamos ver a próxima figura, porque já faz alguns dias, eu diria um par de semanas, está atuando uma área de alta pressão, que fica bem clara aí na imagem, dentro daquela elipse vermelha. Vejam que tem nebulosidade e, portanto, chuva em torno daquela área, mas no centro da área há pouca nebulosidade e, portanto, pouca precipitação. Esse sistema ele foi já se insinuando em final de dezembro, mas ele se estabeleceu agora muito mais forte em janeiro. De fato, já vimos que a chuva da semana anterior foi abaixo da média, já foi reflexo desse sistema. E a previsão indica que esse sistema vai permanecer e pode até, inclusive, se reforçar, se intensificar. As frentes frias não conseguem penetrar com essa área de alta pressão. E, basicamente, fazendo uma analogia, como pensando em fluido, né, que é uma coisa que os hidrólogos conhecem muito mais, é como se você tivesse um poste de uma ponte no meio do rio. Então, o ar passa pelas laterais, mas não consegue penetrar o ponto que é mais denso. Nesse caso, essa área de alta pressão atua como uma área mais densa, de ar mais denso. Então, a umidade não consegue penetrar lá. Bom, dito isso, a próxima figura, que é a previsão para os próximos 7 dias, é bastante clara, né, a influência dessa área de alta pressão. Chove muito na região norte, chove muito na Bacia do Prata, mas tem um mínimo de chuva, um mínimo relativo, pelo menos, aí na região sudeste, parte da região centro-oeste do Brasil, pegando, inclusive, a Bacia do São Francisco. Fazendo comentário detalhado, né, a previsão mais detalhada para a bacia, na próxima figura, vemos que há muito pouca chuva prevista, pensando na época. Janeiro é, talvez, junto com dezembro, os 2 maiores meses, né, em termos de volume acumulado, e dá para ver que a chuva prevista é muito escassa. Poderia ter, eventualmente, algumas pancadas de chuva localizadas, mas sabemos que pancada de chuva não enche reservatório. E na figura do lado, né, em termos de volume armazenado, é muito pouco. Esses 14 milímetros para uma semana, 18 para 10 dias, podem até estar superestimados. Vejam que a linha, né, a linha que mostra o acumulado é praticamente horizontal, ou seja, não há previsão de ter acumulados diários elevados, muito pelo contrário, eles vão ser bem pequenos.
Aí, nos outros trechos, a gente pode imaginar o resultado. Na próxima figura está Sobradinho, né, que é uma área que vai ter muito pouca precipitação, como falei, no máximo alguma pancada. Vejam que a partir do dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, a figura fica praticamente horizontal. Então, isso pode dar um indício de que essa área de alta pressão poderia até se intensificar. Não tem praticamente chuva, não tem uma gota de chuva prevista pelo modelo, praticamente entre o dia 11 e o dia 17, sendo que estamos, de novo, insisto, no auge da estação chuvosa. E no caso de Três Marias, que está um pouco mais ao sul, essas pancadas podem ser um pouco mais prováveis, estou falando da próxima figura, Três Marias um pouco mais provável, um pouco mais intensa, mas mesmo assim, para a época mais chuvosa do ano, esses valores de 22, 23 são muito baixos e, insisto, podem estar até superestimados. Vamos ver a próxima figura, que é uma tendência da chuva para a segunda semana. Estamos falando do 13 ao 19 de janeiro. A figura é muito clara. Na esquerda dá para ver uma área em branco, ou seja, ausência de precipitação. Vejam que a área em branco, inclusive, aumenta de tamanho, né? Pega outras bacias vizinhas. E na figura da direita, que estão as anomalias, fica também muito claro, anomalias claramente negativas em toda a região central do Brasil, sudeste, centro-oeste, parte da região nordeste, inclusive, e anomalias positivas em volta, né? Na Amazônia, na Bacia do Prata, na região do Madeira, oeste, de fato, da Bacia do Madeira. Bom, em função dessa situação, já temos uma semana de chuva de fato abaixo da média e previsão para mais 2 semanas abaixo da média. Eu fui procurar previsões um pouco mais estendidas. Na verdade, não fui procurar, eu sabia da existência, mas costumo não comentar aqui. Primeiro porque é um pouco arriscado fazer uma previsão de mais de 2 semanas. E depois porque, normalmente, esses modelos, eles não coincidem na sua previsão. Quando 2 modelos dão previsões diferentes, isso significa que a previsão não tem confiabilidade. Mas neste caso eu acrescentei mais 2 figuras que vamos ver a seguir, de 2 modelos, né? Esse primeiro é o modelo chama BESMI, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, modelo brasileiro, e é uma, chama de expectativa, porque não é nenhuma tendência, é só olhar aí se tem uma luz no final do túnel ou não. Então, na figura da esquerda, estamos vendo a chuva prevista para a 3ª e 4ª semana contada a partir de agora. Ou seja, é uma previsão que vai até o dia 7 de fevereiro. Parte do dia 20 de janeiro e vai até o dia 7 de fevereiro. E a figura da esquerda, que mostra acumulado de chuva, aqui as cores verde e azul são os maiores volumes, então é uma situação basicamente parecida à que nós temos hoje, com as maiores precipitações previstas para o norte da Amazônia, também aí um pouco na Bacia do Prata. Mas na região que deveria estar chovendo mais nesta época, que Minas, Goiás, etc., nós temos aquele laranja mais fraco, que indica menos precipitação. E, de fato, a figura da direita mostra as anomalias, ou seja, a diferença entre a previsão desse modelo e a média do próprio modelo. E aparece aí em Minas, em Goiás, uma área em amarelo. Ou seja, o modelo BESMI do INPE está prevendo que a situação continuará na 3ª e 4ª semana de janeiro, inclusive. E, para finalizar a minha parte, a próxima figura é mais um modelo totalmente diferente, um modelo americano neste caso, que faz uma previsão global, aqui é todo o planeta, no caso do BESMI também, só que eles fazem um recorte, então aqui fiz o recorte, digamos, só graficamente, e aqui inclusive esse modelo divide em 3ª e 4ª semana, a 3ª semana iria do 21 de janeiro ao 27, e a de baixo iria do 28 ao 3 de fevereiro. Então, é uma previsão que está entrando já, inclusive, um pouco no mês de fevereiro. E essa previsão mostra diretamente as anomalias, né? E as anomalias ficam naquela cor laranja. Então, vejam que tem 2 modelos indicando com as suas diferenças de região, intensidade, enfim, mas os 2 modelos estão indicando, de alguma forma, que aquela área de alta pressão
persistiria tudo ao longo de janeiro. Então, estamos começando o mês e a gente tem hoje uma previsão que pode ocorrer ou não, mas a previsão hoje seria que o mês de janeiro seria bem abaixo da MLT na bacia do São Francisco. Talvez em outras bacias próximas também, mas fundamentalmente na bacia do São Francisco. Bom, isso é o material da minha parte. Vou passar a palavra para a Karine para ver qual que seria o reflexo disso na vazão em Três Marias. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Então, vamos focar somente na bacia de Três Marias. O gráfico superior, a gente acompanha o desenvolvimento da chuva nos últimos meses, lembrando que as barras azuis representam a chuva observada e as barras em cinza representam a média climatológica. No mês de dezembro, nós tivemos uma precipitação bem próxima da MLT, nós fechamos com 269 milímetros, ficou um pouco abaixo da MLT, mas bem próximo da média. Agora, em janeiro, até o dia 6, nós temos aproximadamente 25 milímetros observados. E, novamente, como o Celucci falou, espera-se que a gente não consiga, de fato, atingir essa média. Na figura inferior, nós temos o desenvolvimento da vazão. Então, lembrando que a linha roxa, que representa o último período, que seria de maio de 2018 até o dia 2 de janeiro de 2019. Então, esse valor de janeiro, ele representa apenas a média de 2 dias de observação, Foi os dias ali da passagem de um ano para o outro. Em dezembro, nós fechamos o mês com aproximadamente 683 metros cúbicos por segundo, o que representa em torno de 33% abaixo da MLT. E em janeiro, ficou em torno de 1.029, o que representa 28% abaixo da MLT, somente para o mês de janeiro. Com relação à previsão, no próximo slide, em cima, no gráfico superior, nós temos a chuva observada diariamente. Então, cada barra preta representa a chuva de um dia, e as barras coloridas representando os membros de previsão de precipitação para os próximos dias. Vejam que realmente, como o Celucci falou, os membros de previsão de precipitação eles estão bem baixos, abaixo ali dos 10 milímetros. Algum outro membro de previsão de precipitação chega a 10 milímetros, mas a maioria deles fica ali em torno de 3 a 5 milímetros por dia. E o reflexo dessa chuva, nós temos um decaimento nos valores de vazão para os próximos dias. Vejam na parte inferior do gráfico, a linha preta representando a vazão observada nos últimos dias, a linha cinza representando a vazão simulada com dados de chuva do fim de semana e, na sequência, aquela linha vermelha que representa a média dos membros de previsão de vazão. Para os próximos 10 dias, nós esperamos vazões médias na ordem de 566 metros cúbicos por segundo. Então, nós estamos começando a ter um declínio nesses valores de vazão. No próximo slide, nós temos os nossos cenários de vazão para os próximos meses. Aqui a gente está com um alcance até abril de 2019 e cada linha pontilhada colorida representa um cenário de vazão que ele é produzido a partir de cenários de precipitação. Então, novamente, a linha tracejada cinza escuro em tons de preto representa um cenário caso nós tenhamos precipitações na média histórica a partir de janeiro até abril. Então, lembrando que esse cenário, pelo menos para o mês de janeiro, ele estaria um pouco otimista, porque, como o Celucci falou, nós temos uma tendência muito forte de ter precipitações abaixo da média em janeiro, mas vamos olhar ele porque ele representa um cenário para o trimestre como um todo, Então, nesse cenário, nós teríamos vazões na ordem de 884 metros cúbicos por segundo, representando, então, algo em torno de 76% da MLT para todo o trimestre. E num cenário, caso nós tenhamos precipitações críticas, ou seja, simulando aquelas precipitações ocorridas entre janeiro e abril de 2014, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 352 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 32% da MLT para esse período. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição.
Ok, obrigado. Eu pergunto se alguém tem alguma questão, algum esclarecimento que gostaria de obter junto ao CEMADEM. Ok, então vamos dar andamento à nossa reunião. A gente vai projetar aqui a apresentação do ONS. Ok. Bom dia a todos. A Luana está em férias, eu estou fazendo a apresentação aqui pelo ONS, então dessa parte de curto prazo. Depois eu passo para o Hugo continuar aqui o médio prazo. Então, pode passar. Vamos dar início às condições hidrológicas, no slide número 3, onde a gente tem aí a apresentação de maio e novembro, né, que a gente já tinha lá nas reuniões anteriores, já foi apresentado esse maio e novembro, e agora, pela primeira vez, a gente está juntando dezembro e janeiro, apesar de saber que 2018 e 2019, a gente de janeiro só tem os dias, né, não tem o mês todo fechado. Mas a gente já vai acompanhando para ver como é que ele está se desviando em relação a dezembro e janeiro dos outros anos. Então, em 16 e 17, tinha 41% da MLT, quarto pior. Marinha, aqui não está ouvindo nada. O sinal está muito alternado. Não estou vendo a imagem também. Não sei se sou eu só. Antônio, quer dar uma olhada nisso, não? Enfim, aqui a gente faz um teste, do segundo Distrito Naval informa que a gente está conseguindo enxergar sim. E está ouvindo perfeitamente o ONS. Talvez valha a pena reiniciar a máquina e fazer conexão novamente. Enfim, e a gente encaminhou os slides antes, né, antes da reunião. A gente pode, Guilherme, se você puder indicar a passagem de slide, e aí a Marinha vai acompanhando. Nós estamos então no slide número 3, né, onde de dezembro a janeiro, de 16 para 17, era 41% da MLT, foi o quarto pior. 17 para 18, em Três Marias, 48% da MLT, o sétimo pior. E agora, 18 para 19, com o mês de dezembro todo de 2018 e os dias de janeiro de 19, nós temos 65% da MLT, 20º pior. Então, nós estamos um pouquinho melhor que os anos 16, 17 e 17, 18, em Três Marias. Na incremental Sobradinho, em 16, 17 era 57% da MLT, 14º pior. Em 17 para 18 melhorou um pouquinho, com 58% da MLT, 15º pior. E agora estão com 63%, 16º pior. E para Sobradinho total, 16 para 17, 41% da MLT, segundo pior. 17 para 18, 47% da MLT, quinto pior. E agora, 18 para 19, 64% da MLT, 13º pior. Então, a gente está com um ano de 2018 e 2019 efetivamente melhor que os dois últimas viradas de dezembro a janeiro. Próximo slide, por favor. Aí o acompanhamento hidrológico em Três Marias, em azul teria as vazões observadas, e ali a partir do primeiro vermelho seriam as vazões previstas, onde nós temos em vermelho a previsão com o SMAP, da média dos 5 anos, que é seria um cenário conservador, e em verde nós teremos o SMAP para a primeira semana, e nas demais semanas o modelo Previvaz, que é o modelo estocástico, que é usado no nosso programa mensal de operação. Esse é o modelo de referência que o setor elétrico usa para a realização do programa mensal de operação. Então, a gente usa, na verdade, o iniciozinho vermelho e depois passa para esse cenário verde, que dá um pouquinho mais de afluência. Ficamos aí com uma média do dia 7 ao 31 de janeiro de 942 metros por segundo para Três Marias. Sendo que a defluência, lembrando vocês, a gente vem praticando aí os 150. Então, todo o restante seria armazenado no reservatório. Próximo slide, por favor. Aí,
indo para baixo de a jusante, né, de Três Marias, teríamos os postos. Então a gente vê aí que no posto de São Romão e São Francisco, a vazão já chegou no seu pico e está começando a entrar em recessão. Nos demais postos, que ficam um pouco mais ajusantes, como Carinhanha, Morpará, etc., as vazões ainda estão em ascensão, ainda não chegaram totalmente no pico, mas daqui a pouco vão chegar também no pico e vão acabar entrando em recessão depois. A gente já viu, conforme o Semadem apresentou aí, que não tem muita perspectiva de chuva para frente. Próximo slide, por favor. Slide número 6. Aí tem o acompanhamento hidrológico da incremental Sobradinho. Então, em azul, a mesma coisa, a vazão já observada. Aí nós temos a previsão que seria, em verde, a previsão que é usada no PMO, que seria o modelo CEPINS para as 2 primeiras semanas à frente, e a partir da 3ª semana, o modelo Previvais, que é o modelo estocástico também, mesmo usado em Três Marias. Essa é a previsão que o INS, oficial do INS, né, para uso nos modelos energéticos e para todos os nossos processos aqui. E depois fizemos uma pequena sensibilidade se a gente fosse rodar com o modelo CEPINS até o final do mês, num cenário conservador. E aí a gente vê que as vazões entram em recessão ao longo de janeiro, praticamente todo. Próximo. Aí temos, então, nossa avaliação de curto prazo, que vai até o dia 1º de fevereiro, ou seja, é uma simulação que vai desde o dia de hoje, do início do dia de hoje, até o final do mês de janeiro, ou seja, 1º de fevereiro, 0 horas. Próximo. Estamos no slide número 8. Temos aí a programação para Três Marias, que seria praticar as defluências de 150 metros cúbicos por segundo para atendimento à cidade de Pirapora e atendimento lá à questão da irrigação. Próximo. Sobradinho, nós temos uma defluência média, né, nessa simulação de 814 metros cúbicos por segundo para assegurar os usos consultivos e evaporação da água no trecho até Xingó. E aí tem aumento de 700 para 790 nos dias 5 de janeiro e para 850 no dia 22 de janeiro. Então, seria até o dia 5, a partir do dia 5 aumentaria a defluência para 790, que aliás já aumentou, né, porque já estamos no dia 7, e agora só no dia 22 de janeiro que a gente passaria para 850, dando essa média aí de 814. Em Xingó, continuamos aí com essa prática dos 700 metros cúbicos por segundo, que será praticada com 2 máquinas todos os horários do dia, todos os dias da semana, do mês de janeiro. Aí, vou acertar só para janeiro, aí que ficou uma falha. Próximo slide, que é o número 10. Resultado da simulação com essa prática de 700 metros por segundo em Xingó. Nós temos Três Marias passando de um armazenamento de 55,11% para 66,27% ao final do mês de janeiro, né? Sobradinho, começamos o dia hoje com 34,97% e a gente acabaria o mês com 43,72%. E ali, em Itaparica, observe que é o gráfico azul, fica em torno dos 30% mesmo de armazenamento. Tá bom? Próximo slide. Aí, a gente está colocando aqui, nesse momento, uma proposta de programação para Sobradinho até Xingó, que seria, a gente vinha trabalhando em só praticar os 800 metros cúbicos por segundo em abril, né, de 2019. Então, a gente está propondo antecipar a adoção dessa defluência de 800, tendo em vista que essa antecipação representa a volta gradual às condições normais de operação da bacia, com ganhos para os usuários situados no Baixo São Francisco e também para o setor elétrico, obviamente. Então, acho que a gente antecipando essa prática dos 800, coloca mais água na bacia e permite os usos múltiplos, né? Sem problema de estresse
E dessa forma estamos recomendando a adoção então da afluência de 800 metros cúbicos por segundo a partir do dia 12 de janeiro, seria o próximo sábado. Então, a partir do próximo sábado, a gente iria para 800, com estreito acompanhamento da evolução dessas condições hidrológicas, visando a garantia da segurança hídrica da bacia do Rio São Francisco. No próximo slide, que é o slide número 12, seria o resultado dessa simulação. Então, Três Marias não muda nada, e o que muda é o armazenamento em Sobradinho, que ficaria ao final do mês de janeiro em 43,02. Antigamente estava com a prática de 700, estaria 43,72. Então a gente perde 0,7% de armazenamento em Sobradinho, mas ganha em qualidade da água e em possibilidade de usos múltiplos na bacia ao longo do mês de janeiro. Próximo. Então essa foi a proposta aqui de curto prazo. Eu passo a palavra ao Hugo, que vai apresentar aqui nossas simulações para o médio prazo. Bom dia a todos. Então, continuando da parte de médio prazo, até abril. Então, começando como sempre com Três Marias. Então, a gente usando o modelo SMAP para fazer a previsão de Três Marias até abril. Aí foi sempre os 3 cenários, com o pior ano. Agora é o ano 2014, né? A gente sempre falava 2013, 2014, mas porque era dezembro de 2013 e até o final de 2014. Como a gente chegou agora em janeiro de 2014, é o ano de 2014, o janeiro a abril de 2014, então está só aqui como 2014 no slide, mas é o mesmo cenário, aquele cenário de chuva no período de 2013 e 2014. Nessa simulação, ele gerou uma vazão de 216 metros cúbicos por segundo, 21% da MLT, né, bem próximo ao que a gente já vem prevendo nas outras semanas. A média dos últimos 5 anos ficou com uma vazão de 508 metros cúbicos por segundo, 48% da MLT, e o cenário com a média de todos os anos que a gente tem disponível de chuva, que é de 2006 a 2018, ficou faltando de 2017 a 2018, a gente vai corrigir, ficou com uma média de 704 metros cúbicos por segundo, 67% da MLT. A defluência está fixada no período todo em 150 metros cúbicos por segundo em Três Marias, conforme as últimas reuniões também. Próximo slide. Então aí a gente vê os cenários, né, os 3 cenários plotados, a evolução temporal dos 3 cenários. A gente consegue ver aí o cenário crítico, né, ele não tem praticamente nenhuma elevação, ele tem 2 episódios de pouca chuva ali em março e outro em abril, né, mas é praticamente recessão fevereiro todo até mais ou menos meio de março, e os outros são cenários mais normais, com os picos e elevações de vazão ao longo do período úmido. Próximo slide. Então aqui está uma simulação para os 3 cenários. Com o pior cenário, a gente fecharia Três Marias com armazenamento de 68,7%, né, um armazenamento muito bom. Se a gente olhar ali para abril do ano passado, que a gente fechou em maio, né, 48,3%, seria um ganho de 20%, então com o pior cenário a gente estaria ganhando 20% em relação ao ano passado. Com a média dos últimos 5 a gente fecharia 83,4%, e com esse média de todos os anos a gente fecharia com 93,3%, né, com o reservatório praticamente cheio, seria um cenário mais alto, seria um armazenamento bem confortável para a gente ir para o período seco. Os 3 armazenamentos são confortáveis, o mesmo de 68, que é um cenário ruim, seria o pior cenário que a gente está enxergando, ficaria ainda 20% acima do que a gente teve no ano passado. Então, Três Marias está no cenário, esse ano, essa política do 250 está estando num armazenamento bem confortável, mesmo tendo uma afluência crítica. Próximo slide. Agora o slide 17. Para incrementar o Sobradinho, a gente não tem modelagem de vazão ainda, então a gente usa o pior históricos de vazão. Então o pior ano é o ano 2017, a gente continua usando ele, que dá uma vazão de 838 metros por segundo, 27% da MLT de janeiro a abril. A média dos últimos 5 anos, que dá uma média de 1.339, 44% da MLT, e 80% da MLT, de valor acordado aqui no grupo, que é uma média de 2.416 metros cúbicos por segundo. A gente está mantendo, nessa primeira simulação, o que já tinha sido acordado, que é a vazão de 700 de janeiro a março, 800 de abril,
Depois a gente vai mostrar essa acessibilidade aí que o Guilherme falou, de 800 a partir do dia 12 de janeiro, para acoplar. Mas primeiro vamos mostrar a apresentação padrão. Próximo slide. No slide 18, a gente vê essa evolução aí das 3 vazões, né? A vazão de 80%, como é uma MLT, ela fica assim retinha, e as outras vazões a gente vê a evolução temporal delas. A gente pode ver que o pior cenário só tem um pico de vazão ali em fevereiro, depois é praticamente a vazões baixas, e o cenário da média de 5 anos ele tem um volume maior, né? Ele tem um fevereiro melhor, e depois ele fica por cima, um escoamento de base superior ao pior cenário, que é o escoamento de base ali na faixa de 500 metros cúbicos por segundo. Próximo slide. Então, a gente, acompanhamento do armazenamento, mesmo com o pior cenário, a gente ficaria com um armazenamento em 45,3, que é superior ao 38,1 que a gente teve ano passado. Com a média dos últimos 5, a gente ficaria com um armazenamento de 58,6 também, superior. E se fosse 80% da MLT, a gente ficaria aí com 88,5, né? A simulação a gente consegue ver que até corta aquele pontilhado preto, que é a curva, que é controle de cheia. Então, caso a gente tenha uma vazão 80% de história da MLT, mantendo essa defluência, a gente teria até que fazer um controle de cheia. Aí, na verdade, seria um controle de cheia, seria aumentar a defluência para poder preservar o volume de espera em Sobradinho. Então, seria aí um cenário muito bom se a gente tivesse aí 70% da MLT, mas também os outros 2 cenários ficariam acima do ano passado, mostrando que está conseguindo recuperar os armazenamentos da bacia, né? Então, tanto Três Marias quanto Sobradinho estão ficando, em nossa perspectiva, com armazenamentos superiores ao do ano passado, mostrando essa recuperação fruto das medidas que a gente vem tomando nesse grupo. Próximo slide, no slide 20, pode passar para o próximo slide, slide 21, para mostrar essa sensibilidade que a gente fez, que é antecipando esses 800 metros cúbicos por segundo para 12 de janeiro, e não mais a partir do dia de 1º de abril. A gente só fez simulação com a média dos últimos 5 anos, porque só para ver a diferença de volume. Essa diferença de volume de 2,4, quem quiser pode rebater no cenário de 80% ou no cenário de pior cenário, que fica mais ou menos igual. Então, para não poluir o gráfico, ia ficar com muitas linhas, ia ficar poluído, a gente já botou o cenário da média dos últimos 5 anos, que a gente vem trabalhando como se fosse um cenário aí, médio entre o pior cenário e aquele cenário de 50%. Então, a gente vê que a diferença de armazenamento final ficaria em 2,4% lá em maio. Então, acrescentar 100 metros cúbicos por segundo resulta nessa diferença 2,4, já computando o 0,7 que o Guilherme falou. Então, seria 0,7 no primeiro mês, e depois seria essa diferença aí de 1,7 de fevereiro a abril. Era isso que o ONS tinha para colocar, essa proposta e essa apresentação. Agora a gente nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou comentários sobre a apresentação e sobre a proposta. Ok, obrigado, ONS. Eu passo a palavra para a CEMIG para colocar mais alguma consideração a respeito da apresentação do ONS. Não, Antônio, sem considerações hoje. Ok, Diogo. Eu faço o mesmo para a Chess. Alguma consideração acerca da apresentação feita pelo ONS? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Só um esclarecimento com relação, para mim não ficou clara, a proposta do ONS. Eu entendi quando o Guilherme colocou a defluência de Sobradinho para 800 a partir do dia 12 de janeiro. Agora, com relação a Xingó, eu queria assim, um esclarecimento do ONS. Qual é a proposta para a defluência de Xingó? Não, desculpe, eu acho que não ficou claro. Seria a defluência em Xingó. A partir de sábado, a defluência em Xingó ir para 800 metros cúbicos por segundo. E aí, com isso, Sobradinho teria que antecipadamente aumentar as defluências para garantir esses 800 a partir de sábado em Xingó, tá bom? Desculpa aí. Entendi, Guilherme. Certo. Então, seria 800 em Xingó a partir do dia 12 de janeiro, não é isso? Isso mesmo. E isso a gente teria já que levar Sobradinho em torno de, nesse caso, seria 890, 900. 900.
Não disse isso. Entendi. Ok, agora está bem claro, ficou bem claro para a gente. Agora, Antônio, aproveitando, eu sei que não é o momento ainda, mas só antecipando, só para tirar uma dúvida. Na sexta-feira, a gente encaminhou uma correspondência da Prefeitura de Penedo com relação à realização da procissão no dia 13 de janeiro, no domingo. Eu não sei se vocês receberam, porque como a gente viu que vocês não divulgaram, ficou a dúvida se a Ana tinha recebido. O ONS também mandou com cópia para o ONS, para a Ana, Prefeitura de Penedo e a Marinha. Aí eu queria saber se vocês receberam essa correspondência. A gente recebeu sim, a gente vai colocar ela na pauta da reunião assim que a gente... mais adiante, tá? Obrigada, Antônio. O ONS Recife recebeu também, viu? Ótimo. Eu passo a palavra para ver se o INEMA tem alguma consideração acerca da apresentação feita e a proposta de alteração proposta. INEMA? Ok? Ok, estamos ouvindo. A preocupação nossa aqui, inclusive a gente queria entender qual é o ganho que tem, na apresentação do INS, realmente entendemos que a perda que vai ocorrer em relação ao volume de Sobradinho é relativamente pequena, mesmo não considerando que Sobradinho, que acho que é um dos problemas que nós estamos ocorrendo aqui, e que não está sendo levado devidamente em conta, que é a borda de Sobradinho. Sobradinho é um lago que, quando pequenas variações, reduz distâncias muito grandes, e isso é algo que a gente vai precisar avaliar com mais calma e tranquilidade daqui para frente, porque, de fato, isso inclusive impacta na ocupação do seu entorno, né, e nas distâncias de captação. Mas, independente desse aspecto, eu gostaria de um esclarecimento um pouco maior em relação a qual é o ganho efetivo de quem está ajusante Sobradinho, do Baixo São Francisco, nesse aumento de vazão antecipada por 3 meses. Eu queria entender aonde é que isso vai impactar positivamente para os usuários de jusante, ou é apenas o setor elétrico que tem benefício nesse aspecto, que, de fato, a gente também não é contra, já que o setor elétrico gera energia para todo o Nordeste. Mas a gente só queria entender qual é o ganho adicional que vai ter o Baixo em relação a essa antecipação de deflúvio a partir de Sobradinho. Topazio, enfim, esses ganhos de melhoria já foram até pleiteados nas últimas reuniões aí pelo Baixo São Francisco, mas eu vou deixar até para Sergipe, para o estado de Sergipe, poder estar te explicando alguns desses ganhos que poderiam ser obtidos. Sergipe pode falar? Sim. Sergipe pode falar, então? Sim, pode falar, Ailton. Então, Topazio e demais colegas, olha só, nós sabemos da importância que o aumento de vazão do São Francisco para o baixo em decorrência principalmente da recomposição da sua biodiversidade, uma relação aí entre quantidade e qualidade de água, principalmente no tocante à piscosidade, que durante esse período de crise ficou extremamente comprometida no Baixo São Francisco, a própria dinâmica do rio, que ficou restrito basicamente ao seu canal principal, e também a navegação. A gente precisa entender que essa relação rio-oceano, ela é extremamente importante, porque é a partir dela em que o rio passa a ter uma sobrevida importante dentro desse contexto da sustentabilidade, não só hídrica, mas também ambiental. De forma que eu fico assim, muito feliz nos dados que foram apresentados pela ONS, que demonstra claramente que se você antecipar essa vazão de 800 metros cúbicos por segundo já a partir de 12 de janeiro, a diferença a partir de 1º de abril é muito pequena. Então, quanto mais a gente conseguir antecipar o aumento de vazão do São Francisco, para a gente sair dessa gestão de crise e adentrarmos nesse processo aí de gestão de risco, né, que é o que está posto na resolução, eu acho que é um ganho para todos nós. Notadamente que a gente tem que enxergar a bacia como um todo, essa preocupação do Topazio, ela é pertinente, mas a gente tem que entender que no processo
a gente tem que avaliar os benefícios que isso pode ocasionar para o São Francisco, que são benefícios enormes dentro desse contexto do qual nós temos passado aí nesses últimos 5, 6 anos de restrição de vazão. De forma que, amigo Topázio, eu diria que os benefícios aqui por baixo são imensuráveis dentro desse contexto aí da biodiversidade, da recuperação da viscosidade, da recuperação da dinâmica do rio, dessa relação do rio com o oceano e principalmente no aspecto da qualidade da água, que tem sido uma preocupação muito grande, não só para o Estado de Sergipe, como também para o Estado de Alagoas. Então, para finalizar, somos extremamente favoráveis de que a vazão de 800 metros cúbicos por segundo, a partir dos dados que foram apresentados pela SNES, já possam ser praticados em Xigó a partir de 12 de janeiro. Posso fazer um comentário adicional? Inema aqui, Topázio. É o seguinte, por acaso eu tenho formação em engenharia oceânica, então a gente sabe muito bem dessa dinâmica entre rio e oceano, que já está alterada há algum tempo. Mas eu acho que se abre oportunidade, a princípio, eu acho que a gente está discutindo aqui, a gente não vai se colocar. A preocupação nossa é pela antecipação, a gente está acreditando e acha que os números devem ser acompanhados realmente fino, de que essas previsões que foram feitas nas simulações da ONS, ela de fato ocorram, se ocorrer é tranquilo. Volto a reafirmar a necessidade de a gente se debruçar um pouco mais sobre os impactos nessas oscilações também no reservatório. Agora, eu acho que se abre, Ailton, inclusive uma oportunidade, aí fica a recomendação, de que se aprofunde o monitoramento e o estudo dessas relações rio e oceano, tá? Desde o ponto de vista dos aspectos de criar um sistema de respeito a estabilizar processos de navegação, não conheço bem como é que é o processo nessa área estuarina, mas principalmente em relação às dinâmicas costeiras que interferem dentro do Rio São Francisco e vice-versa, para exatamente no futuro ter, porque não, projetos que estabilizem melhor a foz do rio. A gente tem que ter certo pragmatismo técnico nesse aspecto para justamente ajudar que a gente tenha uma gestão melhor que impacte positivamente em todos os usuários, inclusive as questões do ecossistema. Então, eu acho que é uma oportunidade que está se abrindo, inclusive, para se continuar, não se interromper nenhum processo de monitoramento, para que todas essas questões ligadas à alteração, à questão ecossistêmica do estuário, seja de fato avaliada entre o agora e o depois em relação a essas alterações de vazão. Isso é fundamental, que a gente não tenha interrupção nessas avaliações de estudos, porque nós sabemos que o ecossistema é muito mais complexo, muito mais difícil de avaliar, e eu acho que está faltando um pouco esse incremento que eu disse, que é essa relação de correntes marinhas, dinâmica costeira, ligada à foz do São Francisco. Em outros lugares do mundo, algumas intervenções costeiras já foram feitas, que vai exigir, claro, investimento, e não são poucos, tá? Que estabiliza e que resolve esse problema de uma maneira mais definitiva ou de mais longo prazo, mais de processo mais demorado e de forma que no espaço de tempo das nossas vidas aqui, ela estaria relativamente resolvida. Então, nós temos essa recomendação de que o monitoramento, o acompanhamento desses efeitos, desse aumento de vazão, sejam de fato acompanhados, né, monitorados de fato, não só a questão quantitativa, mas qualitativa, né, e que se inclua estudos, tanto em relação ao impacto nas bordas, que é algo que a gente precisa resolver, como também essas questões de dinâmica costeira, que eu acho que nós fomos historicamente omissos. Só essa recomendação que a gente faz adicional. Bruno Jardim, quer falar alguma coisa? É mais uma questão que a gente quer que o grupo se preocupe também, e Topázio se referiu antes, a questão do reservatório de Sobradinho. No início desse processo, nós tínhamos 1.300 metros cúbicos por segundo sendo liberados e demoramos muito para chegar a valores menores. E isso representou um esvaziamento muito significativo do lago. E a gente precisa também tomar como meta essas questões da ocupação da água na área que lhe pertence, porque nós temos sérios problemas de pessoas que avançam em relação a essa área que não está sendo há muito tempo ocupada pela água e criando uma série de outros problemas das pessoas que usam essa água. Então, assim, esse tempo todo nós não fizemos uma luta por essa questão, entendendo o conjunto de outras questões que também interessavam. Mas, se isso não passa a fazer parte dos interesses coletivos, vai ser complicado para a gente, talvez fazendo uma sugestão talvez um pouco exagerada, talvez já que não precisa encher a barragem tanto, é melhor então até diminuir o tamanho dela, para a gente poder fazer as pessoas poderem chegar junto do lago com mais tranquilidade.
Deixa eu passar a palavra para o comitê, mas deixa eu só deixar... Enfim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que a gente demorou muito a alterar a operação. Todo mundo aqui participou desse processo desde 2013, a gente viu a dificuldade, a gente operou com vazões nunca antes praticadas, todo mundo teve que superar dificuldades, resistências. Então, é só a gente ter um pouquinho de precaução quando a gente fala que a gente demorou muito para a gente reduzir as vazões dos reservatórios, tá? Eu vou passar a palavra agora para o comitê. Eu entendo, tanto é que nós não fizemos nenhum tipo de resistência na época. Agora, veja só, o fato é que demoramos. Por conta de uma situação... É isso que eu vou falar. Não demoramos. Por conta de uma situação que as pessoas adiante tinham acesso de medo. Com precauções, com os estudos, com simulações... Então, eu estou dizendo que não foi demora. Foi tudo feito com precaução, com razoabilidade. E agora, falar depois que a gente passou um prazo tão longo desse, que a gente poderia ter operado com 800 desde o início, antes passado de 1.300 para 500, isso não é algo razoável. É só para que isso fique registrado que não foi um prazo demorado. A reservatória a gente está com a segurança hídrica mais confortável porque a gente fez uma operação responsável e dentro dos seus prazos. Eu concordo e nós participamos conjuntamente desse processo, defendendo o processo que foi colocado. Agora, que demorou, quando eu digo observando... Não foi responsável. Hoje, olhar para o passado. Isso. Depois de ter passado todas as etapas. Então, houve um sacrifício muito grande, olhando friamente, do depressionamento do lago. Então, se a gente não... Em momento nenhum, esse foi um tema que foi trazido por a gente dentro da discussão. Em momento nenhum, nós trouxemos isso. E agora, a gente pede que isso também seja incluído, porque senão tudo vai se definir, se esquecendo desse aspecto que passa a ser cada vez mais significativo para a gente, não é? E cabe a nós defender esse aspecto. Mas eu sei que a visão coletiva que nós tivemos o tempo todo com todos, principalmente os que estão no baixo, mas também pensem agora nesse aspecto que precisa ser uma variável importante no processo. Muito obrigado. Não estou querendo dizer que foi feita uma demora irresponsável. Deixa eu passar agora para o comitê. Eu vou passar para você, Giovanni. Deixa eu só passar primeiro para o comitê, que ele pediu a palavra primeiro, aí eu já passo para você. Comitê. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, primeira reunião do ano. Dizer que a maneira como está sendo colocada pelos nossos amigos da Bahia, parece que só o reservatório que foi prejudicado com esses 5 anos dessa crise hídrica. Foi toda a bacia. Todos tiveram a parcela de sacrifício com relação a essa, e foi um processo de construção muito bem coordenado pela Agência Nacional de Água e todos os parceiros aqui, reunidos semanalmente, agora quinzenalmente. Foi uma construção coletiva de tudo o que está sendo feito. Os ganhos, para quem está aqui no Baixo São Francisco, são enormes com essa mudança já para 700 e agora para 800. Para vocês terem ideia, a biodiversidade do rio, que é algo que pouco se fala, precisa ser renovada. Nós estamos em pleno período de reprodução dos peixes, onde as alterações de vazões eram maiores. Nós estamos em umas vazões pequenas. Se aumentar para 800, isso já melhora muito. Foram 5 anos de sacrifício. O Baixo São Francisco, historicamente, já vem com diversos problemas de navegabilidade, com problemas de abastecimento humano, e inclusive essa questão da biodiversidade. Então, só para reforçar tudo que o Ailton da FEMAD Sergipe falou, dos ganhos que nós vamos ter com esse aumento para 800 metros cúbicos por segundo a partir de sábado. Só para reforçar isso. Eu também quero falar. Presidente Elivaldo também. Bem, eu quero reduzir aqui uma observação importante. De fato, o que nós fazemos aqui é uma complexa operação, né, para conciliar em todos os reservatórios os interesses que estão a montante e os interesses que estão a jusante.
não é novidade nenhuma que quem está montante procura o máximo de tempo reserva água, enquanto que quem está jusante tem claros interesses e, quando sempre que for possível, aumentar as vazões. Então, eu acho que dentro desse espírito, o que está colocado aí, principalmente na proposta do ONS, nada mais é do que aquilo que foi debatido, inclusive, do ponto de vista da mudança das regras de operação dos reservatórios. Observe-se que essa proposta de antecipar os 8%, ela é seguida de uma observação muito clara, de que isto será acompanhado de forma estrita conforme o desenvolvimento do cenário, tanto do ponto de vista das chuvas, como do ponto de vista hidrológico. Portanto, a todos os momentos, essa coisa será monitorada. O que eu quero dizer é que os impactos no Baixo São Francisco, não só no Baixo, a jusante também de Sobradinho, no trecho ajusante de Sobradinho e principalmente no trecho ajusante de Xingó, eles foram muito severos. Essa é a oportunidade que se tem de atender à questão da recuperação aí, de um mínimo de qualidade em termos de biodiversidade, mas não somente isso. Nós estamos enfrentando ainda os problemas decorrentes da intrusão da cunha salina, e a intrusão da cunha salina é evidente que é um processo que atinge não somente o corpo hídrico, ele atinge toda a zona estuarina. Já tivemos aqui declínio de culturas agrícolas, mudança do perfil da vegetação, influência sobre os aquíferos próximos, enfim, além do que você tem em todo o trecho do rio graves problemas relativos à erosão, relativos aos processos de assoreamento, relativos à questão da navegação, que declinou claramente, são usos múltiplos que estão há muito tempo inviabilizados. E, portanto, a Política Nacional de Recursos Hídricos é clara na questão do atendimento aos usos múltiplos. Portanto, nós temos que fazer aqui uma engenharia muito clara para que os interesses sejam, digamos assim, atendidos na medida das possibilidades. E é claro que a situação geral ainda de crise não está totalmente superada, mas já é o momento de você começar, evidentemente, como nós discutimos aqui, tivemos toda uma discussão, todos os governos participaram, todos os grandes representantes de segmentos aqui também opinaram sobre o processo, o setor elétrico, enfim, todos foram ouvidos naquele processo da construção desse novo momento das regras de operação e, portanto, eu acho que é um momento de primeiro alívio depois de muitos anos de estresse contínuo nessa questão, e eu não vejo por que não adotar essas questões. Entretanto, tem razão o Topázio, se eu não me engano, quando ele fala da necessidade de você implementar estudos mais amplos sobre os impactos da intrusão salina e em toda a região estuarina. É uma coisa que o comitê há muito tempo vem perseguindo. Nós vamos, talvez, na primeira oportunidade, buscar as parcerias para a gente fazer esse estudo. E quero dizer que o comitê, inclusive,
fez, na questão da qualidade da água, uma primeira grande reunião para a criação de uma rede de monitoramento da qualidade da água, iniciando pelos trechos do Baixo e do Submédio de São Francisco. Mas é uma ideia que deva se estender a toda a bacia. Nós temos, junto com a Agência Nacional de Águas, um acordo, né, e um recurso da ordem de mais de 4 milhões de reais para dar início a esse processo. Estamos esperando apenas que, da parte da Agência Nacional de Águas, haja um retorno claro sobre os termos de referência em que esse trabalho vai se dar. E agora, em janeiro, pretendemos, inclusive, visitar a presidente da ANA para que a gente finalmente, né, já possa executar esse programa da questão da qualidade da água, e do ponto de vista do comitê, esse processo já foi iniciado. Inclusive, reunimos aqui, né, em Maceió, em determinado momento, né, vários atores desse processo, representantes dos laboratórios dos institutos de meio ambiente, dos estados, né, representantes dos laboratórios das universidades, representantes dos laboratórios das companhias de abastecimento, enfim, todo o IBAMA e todos aqueles que se envolvem na questão da qualidade. Precisamos, de fato, dar um avanço nesse programa e agora nós vamos procurar a ANA para finalmente fechar isso no ano de 2019, executar esse programa que prevê já também no seu termo de referência os primeiros passos para que esses estudos sobre a questão estuarina também sejam aí incluídos. Mas sempre pensando no equilíbrio entre essas questões, é claro que as questões do Lago de Sobradinho devem ser acompanhadas também com bastante critério, mas é claro que aí vamos, de fato, estabelecer uma certa justiça entre o que está a montante e a jusante, porque o comitê sempre defendeu aquele princípio de que os riscos devem ser igualmente divididos e também os sacrifícios igualmente divididos. Portanto, essa é a primeira vez que nós vamos dar uma chance do ponto de vista, sobretudo, da questão da biodiversidade, lembrando, inclusive, que não se trata aqui só das condições da biodiversidade na calha do Rio São Francisco. Isso tem um reflexo também da questão da biodiversidade marinha, porque esse ecossistema é fundamental para uma área bastante extensa aqui, né, da reprodução da vida também oceânica, e isso remete a interesses da pesca, não só da pesca fluvial, como da pesca marinha também. Então, são muitas coisas que estão efetivamente aí sendo contempladas. Agora, claro que com o princípio de aqui neste fórum acompanhar isso, quinzenalmente, e ter a visão de que essas coisas só poderão ser totalmente consolidadas no cenário que se apresentar lá pelo mês de março e pelo mês de abril. Enfim, era isso. Obrigado pela audiência. Obrigado. Por favor. Deixa eu só passar primeiro para Giovanni. O doutor Joaquim pediu a palavra antes. Deixa eu passar para ele, aí você está na fila. Doutor Joaquim, Giovanni e Inema, tá? Doutor Joaquim. Eu vi atentamente a todos. Eu acho que num ambiente desse que nós temos que construímos ao longo desse processo, que foi um ambiente de que todos eram ouvidos, todos eram suficientemente capazes também de entender a posição dos outros, eu acho que a gente está chegando a um ponto de entendimento bom. Quando nós estabelecemos na nova resolução limites mínimos, tá certo? Foi no sentido de já trazer um comprometimento entre o acúmulo do reservatório de Sobradinho e os benefícios da região do Baixo São Francisco, né?
Então, nós saímos, só para todos lembrarem, em condições normais, Sobradinho deixou de praticar agora 1.300 metros cúbicos por segundo e vai praticar 800 metros cúbicos por segundo. Então, esse também reflete essa preocupação em manter água nos reservatórios de regularização, principalmente Sobradinho e Três Marias, né? A proposta do ONS, ela tem um viés de iniciar um processo de transição para a normalidade antecipada. Quer dizer, nós tínhamos discutido com todos que a partir de 1º de abril, com certeza, nós não renovaríamos mais aquela restrição do 550 e iniciaríamos o processo de adoção da nova resolução ANA, que já prevê, então, os 800. Né? Eu preparei uma apresentaçãozinha muito simples, só para mostrar dados na visão da agência e como está o São Francisco, e depois eu me posiciono sobre a proposta do ONS. Antônio, se você puder passar os slides, e depois você pode... Bom, então, inicialmente, esse é o dado que nós temos dos reservatórios, né? Quer dizer, todos já foi apresentado, Três Marias com 55% e tendência de aumento. Por que tendência de aumento? Porque nós estamos travando em 150 metros cúbicos por segundo, e mesmo nos piores cenários, as evasões afluentes são muito superiores a 150, então vai haver ainda um ganho significativo de Três Marias. Sobradinho com 35%, e Itaparica se estabilizando nos 30%. Tá? Passe. Se nós olharmos esse cenário, no dia 2 de janeiro, precisamente foi essa data, o reservatório equivalente desse ano ficou igual ao maior nível alcançado em 2018. Nós ficamos, então, no mesmo nível, só que em épocas diferentes. O nível que foi alcançado em 2018 foi em maio, e nós estamos alcançando no dia 2 de janeiro. O que dá uma sensibilidade, que ainda tem, por pior que seja o cenário crítico, nós ainda vamos ter ganhos no reservatório equivalente, seja no que proveniente de água que vem ser armazenada em Três Marias, seja ainda em Sobradinho. Por favor. Bom, então Três Marias, nós já estamos olhando aí de 2013 até hoje, nós já estamos praticamente atingindo o maior nível do histórico, quer dizer, que foi em 2013 algo como um pouquinho acima de 55%, nós vamos atingir com segurança níveis os maiores do histórico para Três Marias. Por favor. E esse é um ponto que é importante olhar, tá certo? Essas vazões e esses volumes, eles foram conseguidos com base a muitas medidas de restrição, como todos falaram. Se vocês olharem nessa terceira tabela que tem lá, 2014, 2016, 2017, 2018, vocês vão ver que em nenhum ano, nós passamos de 55%, 53% em termos de média da MLT. Então, todos os anos aí, inclusive 2014 foi só 27% da MLT. Então, não foi por conta de vazão que está sendo feita essa recuperação. Esse é um ponto importante, porque mesmo no ano de 2018 tivemos uma boa afluência relativa, a afluência ficou em torno de 53% da média de longo prazo. Por favor. Pode passar. Com a Sobradinho, nós estamos numa situação ainda diferente, um pouco. Nós estamos aí não atingindo ainda aquele máximo que em 2014 nós obtivemos, que foi em torno de 55%, 56% do volume útil. Mas também nós estamos em uma condição superior àquela grande crise de 2016, 2017, 2014, 2015,
mas não estamos ainda numa posição relativa de conforto. Daí entendermos a preocupação da Bahia com relação à questão de Sobradinho. Por favor. E de novo, se vocês olharem nesse gráfico, vocês vão ver que 2015, 2016, 2017, 2018, as vazões médias do ano ficaram abaixo de 50%. Então, não foi fruto de afluências altas que esses reservatórios estão se recuperando. Pode passar. Bom, Itaparica houve uma estabilização agora no entorno de 30%, que esse é o nível que nós vamos manter de agora para frente Itaparica. Isso dá um conforto aos usuários da borda do lago e dá um conforto em termos de termos uma reserva para qualquer necessidade imediata no Baixo São Francisco. Pode passar. E aí, a grande explicação, né, de todas essas ganhos, quer dizer, com essa redução, eu só diria que uma frase em relação à questão que a Bahia colocou. Quer dizer, o processo foi longo porque a seca está sendo longa. Certo? Não é que houve atraso, é que ele é longo em função da seca ser longa. Você, sem saber, lá em 2013, o que aconteceria em 2014, 2015, 2016, você não poderia ter feito esses ajustes drásticos, com prejuízo, inclusive, para os abastecimentos, sem ter essa dimensão que a crise está sendo longa. E as medidas foram feitas em função do agravamento da crise, mas também a duração da crise é longa, certo? Porque eu já mostrei em outras oportunidades que o volume que deixou de ser liberado pelo reservatório de Sobradinho é muito superior à capacidade do reservatório. Então, isso, mesmo que ele tivesse totalmente cheio ao início, teria secado se fosse mantido aquelas condições do 1.300. Por favor. A próxima. Bom, e aí, esse gráfico eu gosto de usar para mostrar como nós estamos para cada dia do ano. Quer dizer, então, em 2019, para o reservatório equivalente, vocês estão vendo aí que nós estamos no maior nível obtido desde 2013 para o reservatório equivalente. Certo? Então, relativamente, nós estamos no maior nível. Agora, individualmente, o próximo. A Três Marias. Estamos no maior nível, sem dúvida, nos últimos anos, para essa mesma data do ano. O próximo. E Sobradinho, nós estamos muito próximo da curva de 2014. Certo? Bom, e todas essas palavras para mostrar que nós estamos saindo do período de crise, mas ainda não estamos fora do período de crise, tem que ter uma cautela adicional a tudo que foi falado por Bahia, por Sergipe, pelo comitê, pelo ONS. Passa mais uma. Nós queremos discutir esse gráfico que foi apresentado pelo ONS. Então, o ONS para a vazão média dos 5 anos, né? Esses referenciais que aconteceria com 800 em datas diferenciadas e tudo mais. O que eu propunha, depois de todas essas discussões, é que nós também tivéssemos algum indicador para o reservatório de Sobradinho. Certo? Então, aqui foi dito, que já todo mundo já viu lá explicado, que nós faríamos acompanhamento quinzenal e, claro, mudar as condições, nós temos que nos adequar às novas condições. Mas era interessante que nós fixássemos já um patamar, tá certo? De segurança que nós gostaríamos que tivéssemos para o futuro. Então, adotando, por exemplo, essa referência dos gráficos das vazões de média 5 anos, que parece ser um bom indicador para esse ano, não considerar o pior do histórico, mas pelo menos a média dos 5 piores anos,
quer dizer, que foram esses últimos, tá certo? Nós adotamos um percentual. De que percentual seria esse? É quando, em algum momento das reuniões, o ONS apresentar alguma avaliação futura para maio que indicasse volumes úteis abaixo de 55%, nós teríamos que reavaliar nossa política de operação. Por quê? Porque senão, na próxima reunião, vai ter uma discussão, não está chovendo, está chovendo pouco, não sei o que, vamos reavaliar, mas sem um número objetivo. Então, a proposta que eu estou fazendo em números objetivos é mirando essa meta de 55%, calculada em função da média dos 5 últimos anos, que englobaram os 5 piores anos da série, tá certo? Nós tivéssemos essa referência. Para quê? Para que isso acontecendo, necessariamente nós rediscutíssemos os assuntos das valores, tá certo? Para não deixar tão aberto. Não, na próxima reunião a gente discute, mas vai ficar sempre a discussão de em que patamar nós discutiríamos aceitável isso. Então, a referência de 55% do volume de Sobradinho em 1º de maio, eu acho que é um número que dá um certo conforto, inclusive, para a Bahia também, tá certo? E atende aos interesses, claro, do ONS, do próprio São Francisco, e que foi colocado também pelo comitê, tá certo? Então, a minha proposta seria olhar isso de uma maneira pragmática, no sentido também de ter um referencial de revisão, caso os indicadores estiverem mostrando volumes úteis para Sobradinho fiquem abaixo de 55. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto é que, no pedido que foi formulado pela navegação, a data que eles propuseram de ter algum tipo de alteração seria a data do dia 11. Pela proposta do ONS, a data seria 12. Certo? Então, não tem sentido, por conta de um dia, não também atendê-los no sentido de manter um dia, a partir do dia 11, essa vazão de 800 metros cúbicos por segundo. E essa é a minha proposta com relação à navegação. É atendê-los aumentando a vazão um dia antes, no dia 11, e permanecer aí sim 800 metros cúbicos por segundo. Não sei se outras pessoas vão falar sobre a questão da navegação, mas minha proposta é, no mínimo, fazer isso com relação à navegação. Trazer a proposta do ONS um dia antes, dia 11, para atender a questão das procissões. Bom, essas são as minhas considerações. Eu acho que estamos chegando próximo do entendimento. Eu acho que, nesse momento, todos têm razão, tá certo? Cada um, de per si, no momento que o sistema está melhorando, também quer ver melhora para a sua região. Então, essas são as palavras iniciais minhas, e fica à discussão para alguma discussão posterior. Muito obrigado. Ok, obrigado. Giovanni? Também você, eu gostaria de dar início à minha fala, lembrando, né, que Sobradinho, ele fez em agosto de 2018, 40 anos de operação, e que, né, a vazão de restrição estabelecida lá nos primórdios da década de 80 era da ordem de 1.400, função da navegação ali entre Sobradinho e Juazeiro. Esse valor atendia, na ocasião, aos critérios de captações ao lago ao longo de todo o Estrião do Rio até a Foz. Posteriormente, com a DESO, esse valor passou a ser 1.300 e foi encampado quando da licença de operação de Xingó. Então, ficou estabelecido esses 1.300. Então, eu gostaria aqui de lembrar, o que já foi dito, a partir de você ter uma vazão de restrição, sempre que houve necessidade, que foram poucas as ocasiões, salvo engano, apenas em 2001,
quando do racionamento da energia, você precisou trazer a operação para patamares da ordem de 1000. E com uma certa dificuldade em algumas captações, a exemplo da DES, onde você teve todo um processo, né, de fazer dragagem, de acesso lá. Então, quando ocorre em início do ano 2013, né, vazões extremamente baixas, e a gente, na ocasião, então fica difícil você dizer que se retardou. Não se retardou. Todas as decisões foram tomadas de forma colegiada, principalmente no início, atendendo questões de captação. Você tinha problemas de captação nas cidades ribeirinhas, você tinha problemas de captação principalmente da DESO, né, onde esses patamares foram paulatinamente reduzidos, 1.300, 1.200, 1.100, 900. Então, não se tinha naquela época uma visão que se tem hoje. Ou seja, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos consecutivos. É a série crítica, o histórico, ele não apresenta uma série desta magnitude. 6, 7 anos seguidos. O máximo que nós temos é 4, 5 anos, que é na década de 50. Então, esta operação, ela, além de ter sido as decisões tomadas de uma forma colegiada, foram sempre atendendo os interesses de jusante, das captações de jusante. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu coloco é o seguinte: é importante, evidentemente, hoje nós temos uma visão muito boa dos impactos nos diversos níveis operacionais, ou seja, 1.300, 1.200, 1.100, chegando 500, 600 metros cúbicos a jusante de Sobradinho. Esta agora digamos assim, um período de transição que já estava previsto lá em outubro, novembro, quando seria dada essa transição. Acredito e tenho a convicção de que este é o momento ideal para fazer essa transição. Por quê? O Joaquim mostrou num trabalho aí irretocável, né? A condição hidrológica de toda a bacia, desde a cabeceira, lá em Três Marias, até o reservatório de Xingó. Então, o que é que nos cabe nesse momento? Ter uma visão, aí atendendo aí o INEMA da Bahia, dos impactos no reservatório de Sobradinho. Então, eu proponho que a CHESF, ela detenha aí um conhecimento da borda do lago, né, com, digamos assim, os efeitos, digamos, de recuos, pelo conhecimento que eu tenho do lago, ao longo desses 40 anos, eu posso afiançar o seguinte: na margem direita não afeta quase nada. Por quê? Porque tem ali uma serra que fica uma margem muito estreita. Do lado esquerdo, aí você tem. Mas o que é que tem ali? Chegando em Xique-Xique, abaixo de Xique-Xique, do lado esquerdo, quando entra ali em Pilão Arcado, é o areial. Aí eu não sei a quem vai afetar esse areial. Eu acredito que ninguém planta nesse areial. Chega ali por perto de Remanso, Centro-Sé, Remanso ali do lado esquerdo, aí sim. Aí você tem impactos de Remanso, até Casa Nova, etc. O que é que eu proponho? É que a CHESF, já que tem evidentemente essas preocupações na borda do lago, eu tenho conhecimento que a CHESF sabe das principais captações ali devido a levantamentos efetuados. É verificar este impacto. E acredito, eu acredito que ao longo desses 3 meses, 4 meses à frente, 2,4% no final de abril não estarão representando um aspecto crítico para o reservatório de Sobradinho. Até mesmo porque
os ganhos que a bacia do São Francisco, a jusante principalmente do reservatório do Xingó, terão com este aumento nas vazões de efluentes da operação da cascata do São Francisco. Então, eu entendo assim que a medida proposta agora de elevação das efluências a partir do reservatório Sobradinho chegam no momento adequado. Você está hoje com níveis, eu não diria confortáveis, mas aquele aspecto crítico vivenciado nos últimos 5 anos, eles se encontram bastante atenuados em função, digamos, desta operação efetuada. É como o Joaquim mostrou, nós não tivemos uma hidrologia que desse essa recuperação. Essa recuperação deveu-se à política de operação feita e realizada no âmbito destas reuniões aqui coordenadas pela Agência Nacional de Água. Era o que eu tinha que colocar. Ok, Giovanni, obrigado. A Bahia tinha pedido a palavra ainda. Bahia quer falar? Final. Alô. Bom, repare, eu tenho a impressão que eu não fui compreendido, mas vamos perceber o seguinte: durante todo o processo, como já foi bem acentuado por vários, inclusive o Joaquim, que é longo, nós temos um grande ganho de conhecimento. E quando eu digo que nós demoramos de chegar aos valores que estão praticando hoje, eu não estou dizendo que isso foi um erro estratégico de tomada de decisão. Nós fomos dentro de um caminho que era possível até chegar aos valores que nos permitiram, inclusive, como o colega que falou por último, salientou, de formar um conhecimento que a gente não tinha antes. Então, não estou criticando o processo, mas se já tivéssemos esse conhecimento, nós poderíamos ter mais segurança e poderíamos ter percebido que era possível de descer as vazões para valores menores em menos espaço de tempo. Então, quando eu digo que demoramos, não foi por conta de irresponsabilidade, foi por conta de desconhecimento, mas que é um fato que demorou. E isso significou uma perda de volume do reservatório de Sobradinho. Eu não estou criticando o caminho que foi seguido, mas nós estamos constatando um fato. E durante toda essa discussão, em momento nenhum, nós colocamos Sobradinho como um elemento de preocupação mais direta com outras questões que não fosse quanto ele libera e como está a captação lá junto da barragem, para atender a irrigação. Entendemos as questões que são colocadas pelo pessoal do Baixo, por conta da necessidade de você ter questões de qualidade, questões de biodiversidade, questões de navegação. Mas eu pergunto, o Lago de Sobradinho não tem questões ambientais diversas? Não tem questões de navegação envolvidas com ele? E esse longo tempo abaixo do nível não recebe nenhum tipo de impacto? Então, todas as questões que acontecem no baixo acontecem também no entorno do lago. E em momento nenhum nós lutamos para que tivesse uma outra percepção em relação a Sobradinho, porque era uma questão muito localizada. Mas agora a gente começa a chamar a atenção do grupo, que já colocou muito bem, Joaquim, precisamos ter uma meta para Sobradinho. Sobradinho, se não me engano, no critério que está pensado, para que a gente esteja numa situação normal de operação, Sobradinho tem que estar com 60%. Então, assim, precisamos incluir entre metas, que já muito bem colocou Joaquim, um número para Sobradinho. Porque senão a gente fica observando Sobradinho com uma observação muito limitada em relação ao contexto mais amplo do problema que está em volta dele. Então, assim, o que a gente está colocando aqui não é uma crítica ao processo que foi construído, mas é que para que ele possa se aperfeiçoar, lembrar que Sobradinho é também agora um outro elemento que tem que ser observado com outra forma de observação. Tá? E, claro, como Sobradinho fica todo dentro da Bahia, não vai ser Pernambuco, não vai ser Alagoas, não vai ser Sergipe, não vai ser Minas, não vai ser ninguém que vai defender a questão específica de Sobradinho. E esse é o nosso papel. Nós apenas estamos pedindo, não estamos sendo contra, tá? Vamos discutir mais internamente aqui na Bahia, mas não estamos sendo contra o processo que está sendo proposto, de liberar para que possa Xingó trabalhar com 800, mas estamos pedindo que entre as questões que sejam colocadas como metas,
A questão da normalidade, se não me engano, não estou com esse número na cabeça, é quando Sobradinho passar a ter 60%. Então, nós não estamos ainda numa condição de normalidade, mas entendemos que podemos liberar situações que seriam desejadas para a condição de normalidade. Mas precisamos ter, como colocou Joaquim, uma meta para Sobradinho. Porque, senão, todos os problemas ambientais que se apresentam em outros locais do Rio se apresentam especificamente naquela área. É isso apenas que eu estou querendo colocar. Eu não estou criticando o processo. Eu estou querendo aperfeiçoar o processo, colocando outras metas que são agora muito específicas e que afetam mais diretamente a questão da Bahia. Eu queria ser bem entendido isso e não como se estivesse criticando o processo. Inclusive, em momento nenhum, nós lutamos por alguma coisa específica de Sobradinho quando entendíamos que tinham coisas mais amplas para serem atendidas. E o tempo todo concordamos com tudo. Entendam isso, por favor. Só uma observação bem rápida. Eu queria dizer o seguinte, que a melhoria dessas condições da biodiversidade não se refere só ao Baixo São Francisco. Eu volto a acrescentar que nós temos no submédio, a jusante do Sobradinho, problemas graves. Inclusive, o ano passado, nós tivemos um desastre ambiental de grandes proporções na Lagoa de Itaparica, não é? Ali nas cercanias de Xique-Xique. Toneladas de peixes não é, foram sacrificadas e o problema lá da Lagoa de Itaparica ainda não foi resolvido. O comitê entrou numa parceria com o Ministério Público, o IBAMA, o próprio governo da Bahia, através do INEMA e os municípios ali do entorno, para fazer um protocolo de ações. O comitê que já cumpriu sua parte, que é dar início à questão do diagnóstico lá, para poder ter ações concretas. Mas não só esse caso, né? Se você for a Paulo Afonso, isso tudo é estado da Bahia. Né? As condições da qualidade da água ali no complexo todo de Paulo Afonso, ela é grave. Bem como é importante você manter o nível lá de Itaparica, porque não foi falado aí. Inclusive, ainda temos as captações para transposição que dependem, evidentemente, do volume lá, né, no lago de Itaparica. Então, eu quero dizer que eu citei apenas 2 casos aí, ou seja, a má qualidade da água em Paulo Afonso, o desastre ambiental lá na Lagoa de Itaparica. Não confundir com o lago, né? A Lagoa de Itaparica tem o mesmo nome lá em Xique-Xique. A própria qualidade da água muito degradada ali no polo petrolino, Juazeiro, enfim. O submédio São Francisco apresenta, não com a gravidade, mas é muito próxima da gravidade do Baixo São Francisco. Então, é claro que se discute também um diagnóstico que poderia ser apresentado aqui da questão do lago. Nós estamos interessados também em manter, né, uma recuperação gradual para o lago de Sobradinho. Mas essas metas todas, não é? Digamos, melhorar a qualidade da água no baixo, melhorar a qualidade da água no submédio e começar um processo gradual de melhoria das condições no lago, eu acho que são 3 metas a serem acrescentadas, mas não uma em detrimento da outra. Então, vamos encontrar aqui da melhor forma a maneira de se chegar a isso, não vai ser do dia para a noite. Está sendo dito aqui com muita clareza que esse aumento ajusante de Xingó será acompanhado, né, de forma estrita, e aí sim poderemos iniciar um novo processo de recuperação, caso, evidentemente, a crise, de fato, como os indicadores, né, anunciam, tenda no ano de 2019 a, digamos assim, se dissipar. Não há nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Entretanto, nós já discutimos aqui muitas vezes a questão dos pulsos, né? Sobretudo para a questão das lagoas marginais. Não chegamos nem a isso ainda, é apenas
um aumento de vazão que vai trazer uma melhoria, né? Até porque não há um tempo infinito para você cuidar da questão da biodiversidade, da questão da cunha salina, do assoreamento, da erosão, etc. Então, eu acho que, através desse diálogo, com equilíbrio, se deva chegar aí. Agora, eu acho que quando, né, conforme tudo que já foi acertado anteriormente, quando as condições melhoram, evidentemente que nós temos que colocar em prática, né, as condições de melhorar, né, as vazões, nem que seja por um período transitório, mas não fazer nada, evidentemente, isso não é recomendável. O momento exige essa melhoria, nós podemos fazê-la com muito critério, com muito cuidado, mas não só em benefício do Baixo, mas também do submédio de São Francisco. Essa é a nossa impressão aqui. Ok, obrigado. Doutor Joaquim? Eu acho que a gente chegou num entendimento bom, a Bahia entendeu perfeitamente o que eu falei, no sentido de termos também metas plausíveis para Sobradinho, quer dizer, também não adianta botar uma meta que nós não temos condição de atingir, quer dizer, então, eu acho, e vou perguntar agora a todos, começando aí por Sergipe, que eu também coloquei duas coisas adicionais à proposta do ONS. A primeira, começar no dia 11 para beneficiar também a questão da procissão, que foi pedido 1.600 metros cúbicos segundo. O ano passado nós praticamos 550 metros cúbicos segundo, que foi o que pôde ser feito. Esse ano a proposta é estabelecermos 800 metros cúbicos segundo. Quer dizer, é um ganho em relação ao passado, mas não atende plenamente aqueles 1.600 que a Chess colocou como o mais adequado. Quer dizer, mas eu acredito que concilia os interesses minimamente de todos, mas trazendo a liberação dos 700 para 800 a partir do dia 11. Termos como referencial sempre, ao início das reuniões, a apresentação do ONS de que se o cenário das 5 piores séries indicar níveis de Sobradinho abaixo de 55%, tá certo? Nós rediscutirmos sempre a questão de vazões, tá certo? Então é um referencial, porque se vocês olharem, o referencial do ONS é 56 e pouco. Eu já botei um pouco para não ter dúvida, uma margem de segurança, 55. Não é o pior do histórico que ele apresentou, que é 40 e poucos %, mas é a média dos 5 piores anos, que parece que é um cenário, vamos dizer assim, adequado para esse ano. Nem é um cenário otimista, tá certo? Mas também não é o pior do histórico. Quer dizer, então essa é a minha visão sobre o assunto. Quer dizer, 55% em maio, 1º de maio, como referência, olhando a questão do cenário dos 5 piores anos. Então eu pergunto a Sergipe, podemos ter esse entendimento de fazer essas propostas dia 11, esse cenário olhando o futuro de Sobradinho também, e essa conciliação de interesses, a menos da questão da navegação, se alguém quiser comentar alguma coisa adicional com relação às procissões. Então, Sergipe, por favor, para a gente tentar fechar o entendimento nosso. Isso, olha só, eu só quero reforçar que as apresentações feitas pelo ONS e por vocês são, de fato, irretocáveis. Esse resgate histórico feito pelo Giovanni foi muito oportuno. A Semar caiu, doutor Joaquim, acho melhor talvez passar para a Bahia. Pode, Marinha, falar um minuto? Ok, Marinha. Tá, bom dia, senhores. O sinal está muito ruim aqui também, está caindo toda hora. Então, quanto mais objetivo, melhor. Eu gostaria de parabenizar o doutor Joaquim, porque ele é uma pessoa muito sensível. Ele tem uma experiência muito grande nesse tipo de reunião nossa aqui. Mais uma vez, eu tiro meu chapéu, cumprimento minha continência ao doutor Joaquim. A questão de Penedo,
que é muito mais confortável que o ano passado, sem dúvida nenhuma. Eles pediram 1.600 durante 24 horas, porque leva 24 horas também para fazer o efeito lá em Penedo. Por isso, no dia 11 para o dia 12, eles pediram 1.600 metros cúbicos por segundo. Isso é muito alto pelo que a gente tem visto aqui. Mas carecia talvez até de uma curva aí feita pelo ONS para ver qual seria a perda em Itaparica e a partir de 1.600 em Xingó, né? Qual seria essa perda que no caso, passando para 800? Do dia 12, ele já mostrou que é de 0,5% ou 2%, 0,2%, eu perdi agora, mas é muito pequeno. Então, a minha proposta também coincide com a do Dr. Joaquim, que antecipe essa proposta do ONS do dia 12 para o dia 11 para fazer o efeito desejado em Penedo. Evidentemente que se fosse 1.600, a procissão seria muito mais bonita. Aconteceria um tremendo milagre lá na região, ver o rio com 1.600 metros cúbicos por segundo e Nossa Senhora do Navegante seria aplaudida. Mas 800 metros, eu acho que eu já conversei com a gente lá de Penedo, dá para se fazer a procissão, porque se fez ano passado numa situação muito pior, de 500, 550, nós estamos com 300 metros cúbicos a mais, cabe à Marinha a responsabilidade pela segurança da navegação, ou seja, ele vai traçar lá uma rota que vai ser possível atender dentro desses 800 metros cúbicos por segundo, que é melhor que o ano passado, não é o ideal, mas é razoável. Eu agradeço a sensibilidade do Dr. Joaquim já de antecipar que eu faria essa proposta também. Muito obrigado. A Semar Sergipe voltou, pode continuar, Ailton. Então, voltei. Veja só, só reforçando aí que as apresentações do ONS e do Joaquim, de fato, são apresentações irretocáveis, e esse resgate histórico feito pelo Giovanni do ONS foi muito oportuno. Numa demonstração de que, de fato, nós temos hoje um cenário que nos permite antecipar a liberação de vazão de 800 metros cúbicos por segundo a partir do dia 11 de janeiro, tá certo? Então, o Estado de Sergipe é extremamente favorável a essa condição de já praticar 800 metros cúbicos por segundo a partir de Xingó do dia 11 de janeiro. Com relação a essa solicitação de Penedo, eu não consegui ouvir a explanação aí da Marinha, mas tanto a Marinha como o Maciel, que é vice-presidente do comitê e é penedense, que poderia justificar um pouco mais isso, né, com relação a essa navegabilidade aí da procissão de Penedo. Mas, da minha parte, eu fico satisfeito com os 800 metros cúbicos por segundo a partir do dia 11 de janeiro. Bahia? Bahia. Para a gente fechar. De acordo, o Vasco Joaquim. Bom, não sei se Pernambuco ainda está na... Vocês nos ouviram? Bom, Doutor Joaquim, eu vi. Você disse que acompanha a gente, né? É isso que... Comitê, vamos fechar uma posição? Só, Joaquim, falar como o Ailton pediu para eu falar, porque também sou penedense e sempre defendo essa questão da elevação para a festa do Bom Jesus dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes é Bom Jesus dos Navegantes, que é uma festa que acontece há 135 anos no Baixo São Francisco. Ano passado aconteceu a procissão num curtíssimo trecho, por conta da navegabilidade, inclusive foi matéria nacional com relação a isso. A Marinha fez todo o esforço de orientação aos navegantes para poder mudar, inclusive, junto com a igreja, o horário da procissão do Bom Jesus, e ainda teve o favorecimento da maré alta no ano passado. Então, isso são situações que também foram levadas em conta. Então, o cálculo de 1.600 metros por segundo não foi a prefeitura que solicitou,
foi um cálculo que a CHESF fez baseado em outras situações. A CHESF pode explicar melhor essa situação. A Prefeitura solicitou o aumento da vazão para que fosse realizada a festa do Bom Jesus dos Navegantes. Porque, como foi ano passado, não foi feito o trecho, nem um terço do trecho pôde ser navegado por conta da diminuição da vazão. Então, eu gostaria, Joaquim, pedir à CHESF, que foram eles que pediram o 1.600 para poder se posicionar com relação a isso. Antônio, posso falar? Ok, só um minuto só. Não. Só um minuto. Então, mas só para o comitê fechar. Mas quanto ao resto da proposta de 11 de janeiro e esse monitoramento de 55% de Sobradinho ser feito com base na média dos 5 anos, vocês também concordam, sim? Concordamos sim. Ok, chefe. Pronto, Joaquim. Com relação ao esclarecimento, né? De fato, Maciel, é isso mesmo. A Prefeitura encaminhou o ofício para a CHESF pedindo melhores condições de navegabilidade. E o que é que a gente fez? Tomou como referência o último ano que a gente atendeu a procissão, que foi o ano 2017, que coincidentemente o Rio também a gente estava praticando a vazão do Xingó em torno de 700. Então, pegando os valores que a gente praticou em 2017, seria essa vazão máxima, esse pico de 1.600, durante esse período que a gente colocou. Mas, Joaquim, com relação à proposta que você encaminhou, eu acho que ela atende perfeitamente, né, assim, concilia os interesses. Agora, a única preocupação não, o único ponto que eu coloco é que a gente antecipando um dia, em vez de ser no sábado, a gente começar com os 800 metros cúbicos por segundo na sexta-feira, a gente já teria que começar a levar a vazão do Sobradinho 2 dias e meio antes, né, que é o tempo de viagem para a água chegar em Itaparica, que hoje Itaparica já bateu aquele marco um pouquinho abaixo dos 30%, 29,84%, assim, arredondando 30%. Então, para que Itaparica continuasse com 30%, a gente já teria que começar a levar a vazão de Sobradinho a partir de amanhã. A gente já levaria para o patamar de 900 para poder, na sexta-feira, a gente já começar a praticar, 0 hora da sexta, já começar a praticar os 800 em Xingó. O tempo de viagem de Xingó até Propriá, que é perto da procissão, né, que é Penedo, o posto hidrométrico mais perto é Propriá, são 29 horas. Então, a sexta-feira, ela já garantiria uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo com tranquilidade no domingo à tarde. Tá ok? Ok. Eu entendo que essa parte operacional não diz estoque, é simplesmente uma transferência. Doutor Joaquim, o senhor desabilitou o seu microfone, tá? O seu microfone está desabilitado. Ok. Bom, essa questão operacional aí que foi colocada de um pouco dia, eu acredito que é uma questão muito mais entre CHESF e ONS por conta de que não diz estoque a bacia, quer dizer, é simplesmente uma diferença momentânea entre um reservatório e outro, tá? Eu não vi, eu acho que todos concordaram com a proposta, né? Quer dizer, eu acho que temos um certo consenso firmado sobre isso, mas eu vou dar a oportunidade pelo menos ao irrigante, o projeto Nilo Coelho, se quiser falar agora nesse momento, porque o Nilo Coelho tem a visão um pouco também do nível do reservatório, esse tipo de coisa. Então, para depois dizer, não foi dada a oportunidade, eu acho que era importante fazer algum comentário, né, que se o encaminhamento que foi feito levou a um entendimento bom para a bacia como um todo. Nilo Coelho, se você quiserem, ele ainda está conectado? Sim, está sim. Nilo Coelho. Doutor Joaquim, nós temos também o projeto Tourão, né? Enfim, conectado. O Nilo Coelho está conectado, mas ele não está retornando. Bom, então passar para frente. Se ele em algum momento quiser falar. Então, de minha parte, eu acho que essa é a coisa importante. A reunião, eu acho que a data, dia 21, é a data adequada. Mantermos 15 em 15 dias, tá certo? A reunião. E a minha proposta de reunião é dia 21, tá certo? Então, Antônio Augusto, você pode coordenar de agora para frente e perguntar se tem alguém que tem mais algum assunto de natureza mais geral que gostaria de
relatar nesse momento da reunião. Muito obrigado. Alguém mais tem algum assunto de ordem geral? A princípio, marcada a próxima reunião, dia 21. Elevação das defluências um dia antes. A operação aí, a chefe, junto com o INS, acerta o atendimento da procissão com esse patamar de 800 metros cúbicos por segundo. Alguém mais tem alguma questão que gostaria de ordem geral colocar na reunião? Codevasf aqui em Brasília? Na última reunião, o Pirapora comentou sobre dificuldade de captação. Gostaria de saber o que foi providenciado, se houve, de fato, alguma falha. Pirapora está online? Estava no início, mas... Pirapora não está mais conectado. Você liga, por favor. Na última reunião, a gente tinha combinado de fazer um teste, né, de elevação de 100 metros cúbicos por segundo para 120. Então, isso foi implementado em tempo real, no mesmo dia da reunião, né, a gente fez essa alteração da vazão e permaneceu com ela até o dia 1º. No dia 1º de janeiro, a gente já passou para 150. Hoje, no mesmo ponto lá, apesar de a gente estar defluindo 150, com alguma contribuição incremental, a gente está em torno de 230 metros cúbicos por segundo. Então, acredito que esteja bem tranquila a captação lá. A condição pior estava naquele período da última quinzena de dezembro, que a gente estava sem chuvas, então a incremental estava mais baixa, e a gente estava defluindo 100 metros cúbicos a partir de Três Marias. Até o momento a gente não teve nenhum contato também da Prefeitura de Pirapora sobre nenhuma dificuldade, não. Ok. Alguém mais tem alguma questão de ordem geral que gostaria de colocar? Então fica agendada a próxima reunião, dia 21 de janeiro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado pela participação de todos. Boa tarde.